Oi, gente, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Eu falei um pouco sobre empresas públicas e privadas, né, no vídeo passado, e dessa vez eu vou falar um pouco sobre governo e setor privado, né? É, o que que é o poder público e o que é o investimento privado, vamos dizer assim, né? É, um governo é basicamente eleito por um povo, né? Imaginando aqui uma democracia, né? Presidencialista igual ao Brasil. Um governo é basicamente eleito por um povo para governar o território pertencente àquele povo durante um período determinado, 4 anos, né? Seja o presidente, seja o prefeito, seja o governador de um estado, o prefeito do município ou o presidente da república. Assim também vale para os senadores, deputados federais, deputados estaduais, vereadores. E essas pessoas concorrem pelo voto, né? Então vamos dizer assim, você meio que sabe de onde vem a pessoa na qual você está votando. Você não conhece profundamente, mas você sabe. Essa pessoa discursa, essa pessoa tem que fazer propaganda política, tem que comparecer a debates, etc e tal, né? No setor privado isso não acontece. Você nunca sabe quem está investindo em nada no setor privado. Você nunca sabe. Porque o setor privado é movido a dinheiro, né? Então, por exemplo, uma empresa qualquer, uma empresa, sei lá, a Ford, por exemplo, que foi embora agora do Brasil, né? Quem são os donos da Ford? Quem são os acionistas da Ford? Você não sabe. Um banco, pensa um banco, Itaú, Bradesco, é, Itaú, Bradesco, sei lá, qual outro banco privado tem no Brasil? Tem mais algum? Quem são os donos do Itaú, do Bradesco, né, do Santander? Quem são os donos do Santander? Onde é a sede mundial do Santander? Você não sabe. Você sabe que o presidente do Banco do Brasil é indicado pelo presidente da República, né? Ou algo assim, né? Porque é uma empresa controlada pelo governo brasileiro. Assim como é a Caixa Econômica Federal, governada pelo governo federal. E você sabe que vamos dizer assim, essas empresas públicas têm obrigações porque elas são ligadas a um poder público que é regido por um documento público na Constituição Federal, né? Todo tipo de crime que puder ser investigado nesses setores, ele está pautado numa lei, numa norma brasileira pública. Se uma empresa é privada, nada disso é verdadeiro mais. Você não sabe quem são os donos, você não sabe quais são os interesses dele, você não tem acesso a nada, na verdade, nem por ouvidoria, nem nada. E já que nós estamos falando de banco, uma coisa, por exemplo, que eu sei por experiência própria, que funciona quando você reclama muito de um banco e ele não faz nada, é você ligar no Banco Central. Entendeu? No Bacen, no Banco Central. Quando você protocola alguma coisa contra um banco, quando você vai na ouvidoria do Banco Central, você costuma receber uma resposta desses bancos, ou seja, é o setor público. O Banco Central é um ente do setor público, né? Tudo bem. Telefonia, por exemplo, antigamente tinha a Telemig, a Telerge, a Telesp, as empresas públicas, né? Todas elas foram privatizadas. Eu sei que existe um boato que corre até hoje, tem gente que acredita que o filho do Lula é o presidente da Oi, acionista da Oi. É uma mentira, nunca foi verdade. A família do Tasso Gereissati é que era a dona da Oi. Isso é muito fácil de se consultar na internet, vocês saberão disso tranquilamente. Tasso Gereissati tem nada a ver com Lula. É um outro espectro político, vamos dizer assim. E quem que é o dono da Vivo? Qual a empresa que é a dona da Vivo? Vocês sabem? A TIM. Quem é a TIM? Onde é que é a sede da TIM no mundo? Onde que é? É uma empresa brasileira com sede no estrangeiro, filiais, é uma multinacional brasileira ou é uma multinacional de outro país com uma filial no Brasil, dentre elas a Vivo? Você não sabe, né? Se eu não me engano, TIM é uma sigla de Telecom Italia Mobile.
Então é uma empresa privada italiana. E, se eu não me engano, a Vivo é controlada pela Telefônica, da Espanha. E ela utilizou esse nome aqui no Brasil de Vivo, porque o nome da Telefônica ficou queimado em São Paulo por causa de serviço que foi mal prestado. E aí eles usaram essa cortina, né? Isso é outra coisa. O setor privado ele pode se esconder atrás de uma cortina, através de uma empresa de fachada, por exemplo, né? O governo não pode fazer isso. O governo é o governo. O BNDES é o BNDES, é um banco do governo. Quando faz uma obra, por exemplo, aquela placa que eles afixam, além de ser propaganda política, claro que é, mas ela também é uma obrigação para dizer quem são os órgãos responsáveis por aquela obra. Então a gente sempre sabe, ou a gente pelo menos é dito determinadas coisas, né? No setor privado, não. Outra coisa, o setor público, ele tem basicamente por finalidade governar o país e atender os interesses de todos, não só os eleitores de determinado presidente e tudo. Você governa por todo o país, você não governa só para uns, né? O setor privado não. O setor privado, a obrigação de cada empresa privada é atender aos seus acionistas, aos seus investidores. Nem é prestar um bom serviço nem nada, né? É o mínimo, vamos dizer assim. Eles têm que entregar o mínimo para garantir o retorno do investimento deles. É para isso que existe setor privado. Não é para outra. Não existe outra função do setor privado a não ser essa, dar lucro, né? Governo é um ente que é engraçado. Governo, vamos dizer assim, não existe lucro que você possa obter no governo. Se você arrecadou 1 trilhão num ano e você gastou, né, com tudo, 900 bilhões, esses 100 bilhões que sobraram é um dinheiro com o qual você deveria ter feito alguma coisa, né? E na verdade você não fez. O lucro do governo é quando os impostos arrecadados retornem benefício para a sociedade. Então, por exemplo, eu falei até de rede de esgoto no vídeo passado. Se nós tivéssemos uma sociedade na qual o esgoto fosse genuinamente tratado, então ele fosse coletado em todas as casas, conduzido por canos até a estação de tratamento, nada de jogar esgoto em córrego, nada de jogar esgoto em ribeirão, em lagoa, nada disso. O esgoto conduzido por uma tubulação até a estação de tratamento, e lá o esgoto fosse tratado, nós no Brasil teríamos uma qualidade de vida muito melhor. Onde que está o lucro disso para uma sociedade? Bom, além de você reduzir muitas contaminações devido à água contaminada, por exemplo, verminoses, né? Além de você reduzir o mau cheiro, ou seja, você melhora a qualidade de vida de quem mora perto dos córregos, você melhora a qualidade de vida da população, porque automaticamente você regeneraria todos os córregos, todas as nascentes, né, do país. Isso não é pouca coisa no país igual ao Brasil, não, que tem muita água. Então você tem esse benefício coletivo. É um benefício que ele é meio intangível em termos de dinheiro, mas ele é muito perceptível em qualidade de vida. Imagina se você pudesse pescar no Rio Tietê, aí em São Paulo. Imagina se você pudesse pescar no Rio de Janeiro, na Lagoa Rodrigo de Freitas, ou na Baía de Guanabara, ou qualquer lugar desse. Se não tivesse poluição, lixo, esgoto nesses lugares. Aqui em Belo Horizonte, se você pudesse nadar na Lagoa da Pampulha, pescar no Ribeirão Ressaca, no Ribeirão Arrudas, no Ribeirão do Onça, é outra qualidade de vida. É outra qualidade de vida, né? O governo, quando ele é responsabilizado por alguma coisa, ele não tem como tirar a cara dele da frente. Ele sempre tem de cumprir com as responsabilidades dele, né? Isso não é verdade no meio privado, por exemplo. Por exemplo, quando a barragem da Samarco rompeu, a Samarco já era uma empresa que ela era controlada por duas outras empresas, a Vale e a BHP Billiton, que é uma empresa australiana, nem é brasileira. A maior parte de vocês nunca nem deve ter ouvido dizer nessa empresa, BHP Billiton. Billington com 2 L's, B-I-L-L-I-N-G, T de tatu, O-N de nariz, é o nome dela. BHP, Billington, e a Vale. Controlava a Samarco, né?
Pois é, aconteceu o que aconteceu em Mariana, 18 pessoas assassinadas, etc. Aqui em Brumadinho também aconteceu o rompimento da barragem de Córrego do Feijão, o rompimento da barragem da Vale, né? Negligência, tem relatório do Ministério Público, documentação toda mostrando isso. E quem está fazendo a reparação, especialmente aqui de Brumadinho, é a Vale? Não. É uma fundação que a Vale criou para gerir essa crise, chamada Fundação Renova. Ou seja, a barragem era numa mina da Vale, controlada pela Vale, operada pela Vale, monitorada pela Vale. Quando ela rompeu, a responsabilidade é toda da Vale. Toda. E aí a Vale criou a Fundação Renova, que assim, não existia antes. Passou a existir para gerir isso. E assim, os problemas são muitos nessa gestão, né? E aí a Vale tirou o corpo dela fora, preserva a imagem pública da empresa, né? E a Fundação Renova fica com esse passivo ambiental, que eles gostam de chamar, né? Com esse passivo social, com essa coisa. Então, o meio privado, ele sempre se esconde, assim, sabe? Porque a boa política do ambiente privado é ganhar dinheiro, é lucrar. Se não tiver que matar ninguém, melhor, mas se tiver também, paciência. E os governos, quando morre alguém, o sujeito é responsável por aquilo. O Bolsonaro está recebendo aí vários processos de impeachment agora, porque está começando a ficar evidente que ele trabalhou contra a saúde no Brasil. Ele trabalhou pró-coronavírus, né? A gente tem esses repasses de 3 bilhões agora para o Senado, 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais dá para comprar 100 milhões de doses de Coronavac. As negociações da Pfizer estão aparecendo, que a Pfizer, né, ofereceu 70 milhões de doses de vacina e ele não aceitou. Foi fazer uma licitação de seringas e comprou 3% só das seringas e está esperando as seringas baixarem de preço. O mundo inteiro. Isso, inclusive, as pessoas gostam de dizer que é uma lei de mercado, né? Lei da oferta e da procura. Está todo mundo precisando de seringa para dar vacina contra a Coronavac. Quando que vocês acham que o Brasil vai conseguir agulha e seringa a um preço reduzido? Provavelmente depois que o mundo inteiro já tiver vacinado todo mundo. Lá em 2022. Enquanto isso, nós vamos empilhando mortos aqui no Brasil. Isso gera responsabilizações no meio público. No meio privado, não necessariamente. Nenhuma empresa tem compromisso com a saúde de ninguém. Nenhuma empresa é obrigada a cuidar da saúde de ninguém. Nenhuma empresa é obrigada a cuidar do meio ambiente. Nenhuma delas, sabe? E agora, eu vou falar uma coisa com vocês que é o trunfo da coisa toda. Quando uma empresa vem investir no Brasil, por exemplo, o primeiro lugar onde ela procura dinheiro, procura investidor, porque ela não quer pegar o dinheiro dela realmente, é no BNDES. É o capital público. Então uma empresa privada vira para o governo e fala assim, olha, eu quero pegar 50 bilhões emprestado, ou 50 milhões, ou 50 mil, ou 50 reais, para investir no seu país. Eu não quero investir meu dinheiro, ou não quero investir apenas o meu dinheiro, quero que você participe junto. Sabe o que acontece nessa hora? Essa empresa está dizendo assim, eu vou investir, eu vou correr o risco, mas eu não vou correr o risco sozinho. E aí, essa empresa pega o dinheiro do governo para poder fazer investimento privado. Então, o investimento privado ele já não acontece puramente com dinheiro privado. Ele acontece com dinheiro público. Qualquer pessoa, qualquer um pode acessar o site do BNDES e dar uma olhada nisso. Vocês podem verificar isso a hora que vocês quiserem. É bem transparente, porque é do governo, né? E aí, quando acontece um problema na economia, seja ele pequeno ou seja ele grande, como foi a quebra do mercado de ações 2008, 2009, que foi devido a especulações, o que acontece? As empresas quebram, as empresas privadas quebram, os bancos privados quebram, e para quem que elas pedem socorro? Para os governos. Nenhuma empresa privada nunca socorreu nenhum governo na história da humanidade. Mas a história da humanidade está recheada de governos que tiveram de socorrer empresas, de comprar as dívidas das empresas, de arcar com, de novo, passivo trabalhista. Sabe o que é passivo trabalhista? Uma empresa tem seus empregados, recolhe no contra-cheque dos empregados o desconto do INSS, por exemplo. E aí depois
essa empresa não repassa esse dinheiro para o banco, para o INSS no caso. Aí, essa massa de pessoas está contribuindo com o INSS, mas aquela empresa está inadimplente com o INSS. Daí a pouco essa empresa fecha. Daí a pouco essa empresa fecha devendo 1 bilhão para o INSS, sonegação de imposto. E aí todos aqueles empregados vão precisar de seguro-desemprego, né, das garantias do seguro social, que são as garantias pelas quais a gente para as quais a gente contribui para depois poder usufruir. E aí o governo tem que pagar esse dinheiro, porque essas pessoas, apesar de terem tido esse desconto no contra-cheque, esse dinheiro nunca chegou no INSS. Esse dinheiro foi imposto sonegado. Entendem? Então, assim, a diferença básica do setor público é que, por lei, o setor público é obrigado a se preocupar com a sociedade, é obrigado a ter transparência, é obrigado a ter eleições, é obrigado a ter um certo desempenho. E quando você tem dinheiro sobrando no setor público, no governo, estadual, municipal, federal, isso é meio que entendido com você não foi tão bem quanto você poderia ter sido. No setor privado, ninguém tem compromisso com a sua saúde, seu bem-estar, seu bom atendimento, um serviço de qualidade, nem nada. O único compromisso que existe é retornar lucro e dividendo para os acionistas. A obrigação é só essa. Se os seus acionistas estão recebendo dinheiro e estão mantendo os investimentos de acordo, tá tudo bem. O resto pode pegar fogo. Ninguém se importa, tá? Eu agradeço a vocês pela paciência, tá? E se puderem, por favor, assinem o canal, cliquem no sininho para receber as notificações e desculpe pelo atraso hoje, o fim de semana foi bem corrido. Fiquem todos muito bem.